A gestação é um momento especial na vida das famílias, mas o nascimento de uma criança traz responsabilidades, medos, insegurança. Enquanto alguns romantizam a maternidade, outros sofrem até se adaptar com ela. O psicólogo Felipe Porto vai nos ajudar a entender este processo. Boa tarde, Felipe. Primeiramente, o que pode ser considerado romantização da maternidade? Boa tarde. Espero que todos vocês estejam bem. A romantização da maternidade, ela é um fenômeno cultural, né? Esse fenômeno, ele é propiciado pelas questões da sociedade e as mídias, né? Inclusive agora, na ascensão da inovação da tecnologia, a gente fala as redes sociais. Então, são fenômenos culturais que trazem para as mulheres uma inadequação da realidade, traz um afastamento da realidade. Então, ela se afastando da realidade, por não conhecer como literalmente ocorre essa gestação em um pós-parto, por exemplo, leva a ela esse sentimento de inadequação, de estresse, culpa, ansiedade, angústia, vazio. São tantos sintomas que eu poderia estar dizendo aqui, então perpassa por isso, né? Por essa inadequação. Então são fenômenos culturais que vai gerar nas mulheres essa expectativa está distante da realidade. E, Felipe, essa romantização que algumas mulheres passam seria uma forma de driblar aquelas dificuldades iniciais da maternidade? Eu não sei se vai perpassar, né, pelo momento de driblar, mas acontece essa questão da comparação nos dias atuais, né? Nós temos a internet, as redes sociais que mostram a todo momento uma vida que, na maioria das vezes, ela não condiz com a nossa realidade. Então, a mulher, ao ela estar em contato com aquela ali, a maior parte do seu dia, ela começa a acreditar, né? Ela começa a trazer como realidade e a realidade dela também vai ser assim. O que acontece é que nos dias atuais a gente tem essa dificuldade de pensar a realidade, porque a realidade ela é um atravessamento de várias variáveis, né? As variáveis culturais, sociais, financeiras, econômicas, políticas. Então, isso traz que cada pessoa ela tem, né, ela tem uma realidade, logo a minha realidade ela é diferente da sua, né? Então, perpassa por isso, né, André? A gente, na verdade, não é uma defesa da realidade. Ela simplesmente, ela é uma vítima dessa realidade que importa para ela no dia a dia. Pois é, as redes sociais elas aproximam demais, né, as famílias de diferentes perfis e aí de formas diferentes de encarar a maternidade. Aí, como você disse, né, muitas vezes uma família que tem menos condição financeira acaba acompanhando uma mãe com mais condições, que está sempre ali maquiada, sempre arrumada, mas quando você olha lá atrás tem 3, 4 pessoas ajudando nessa maternidade, enquanto aquela mãe que está assistindo não tem todo esse suporte. Como fazer com que este acesso à rede social não se torne um problema para as mães que não romantizam tanto assim a gestação? Uhum. As redes sociais, né, André, elas são uma realidade hoje em dia, né? O que a gente pode estar trazendo para essas mães é fazer um uso, porém, um uso consciente. Como eu disse aqui agora, essa aproximação da realidade. Hoje, André, essa questão, né, da gente tocar a nossa realidade é um dos grandes desafios, inclusive na psicologia, inclusive, né, nos nossos consultórios, porque estamos, né, como diz na filosofia, nessa pós-modernidade, que traz muita imagem, que traz muito vídeo. Isso vai me distanciar, né, desse pensamento de como a minha vida realmente é. Então, é um convite para focar nessa realidade, né? Qual que é a minha estrutura atual? Eu sou casado ou não? Eu tenho apoio da minha família ou não? Qual que é a minha estrutura psíquica, né? Como que estão as questões mesmo de saúde mental? Fazer uma análise da própria vida, né? Verificar como que está esse repertório interno que vai ser primordial, né, na condição da gestação, né, nesse pós-parto, e na educação de um filho para uma vida inteira, né? A gente não está falando ali daqueles 9 meses, né, da gestação e depois alguns anos. Na verdade, um filho é uma vida inteira. Então, o principal é a gente focar nessa realidade, aprender, né, jogar luz nessa realidade, a gente aprender, olhar para como realmente nós somos e evitar comparações. E Felipe,
essa nova etapa da vida, né? O nascimento de uma criança, ela muda tudo, né? A realidade da família toda. Como encarar essa nova realidade, seja a família composta aí pelo casal, às vezes, muitas vezes, infelizmente, a mulher fica com a responsabilidade apenas de criar o filho. Como encarar essa nova realidade? Perfeito. Falando, né? É uma resposta simples, porém muito complexa, porque a mulher, a gestação é uma questão muito solitária. Por mais que você tenha uma rede de apoio, a mulher perpassa por uma questão muito solitária. Ela perpassa pelaquela experiência da gestação e depois do pós-parto, e na maioria das vezes ela não tem muito com quem falar dessa experiência de maneira mais profunda possível. Então, a melhor maneira de você passar por essa experiência falando, buscando uma rede de apoio, inicialmente com os familiares ou com uma amizade, e também com os profissionais. Como é importante você ter um acompanhamento médico, o acompanhamento psicológico e, em alguns casos também, né, o acompanhamento psiquiátrico. Então, essa abertura à experiência, está disponível para a fala, normalizar que passar por essa experiência da maternidade não é um mar de rosas, como se diz. Então, a gente permitir falar dessa humanidade que habita em nós, né, que a mulher não tem que dar conta de tudo, e sim, ela pode pedir ajuda. Então, falar é uma moeda de ouro essa experiência. Tá certo, Felipe. Muito obrigado, viu, pelos esclarecimentos. Uma ótima tarde para você. Boa tarde, obrigado pela oportunidade.